Hello, nós temos aqui passive voice, que é a voz passiva, usando o simple present, ok? A voz passiva no presente usamos. Na forma afirmativa, nós usamos o subject, que é o sujeito, mais o verbo to be. Quem é o verbo to be? Am, is ou are, depende do sujeito que está na frase. Mais um verbo no past participle, ok? Mais by significa por. E aí, o restante da frase. Vejamos um exemplo. The door is painted by Fred. Então, a porta é pintada por Fred. Então, a gente percebe que primeiro vem a ação, depois quem fez a ação, ok? Por isso que é voz passiva. E temos o verbo ser. Após o verbo ser, que nós usamos um verbo no passado particípio. Lembrando que o passado particípio aqui, nós vamos usar o ED, o IED, né? Ou o D, depende da terminação do verbo, ok? Negative form. Na negative form, nós usamos subject, que é o sujeito, mais o verbo to be, mais not, que é o não, né? Ou podemos usar também na forma contrata, que é o I'm not, isn't ou aren't, ok? Mais um verbo no past participle, que é o particípio passado, e mais o by, e com o restante da frase. A mesma frase que eu usei na forma afirmativa, nós vamos usar agora na forma negativa. The door is not, ou posso usar isn't, ok? Painted by Fred. A porta não é pintada por Fred. Interrogative form. A forma interrogativa, nós usamos. Abrimos a frase com o verbo to be. O am, o is ou o are, depende do sujeito da frase. Depois, nós usamos o subject, que é o sujeito. Após, usamos um verbo no passado particípio. Após o by e o restante da frase, terminando com pontos de interrogação. Nós temos aqui um mesmo exemplo das outras formas, né? Afirmativo e negativo. Então, olha bem. Is the door painted by Fred? A porta é pintada por Fred? Então, essa é a voz passiva. Agora, a gente vai ver a voz ativa, ok? A voz ativa é o sujeito que pratica a ação, ok? Então, a gente vai ver a diferença, porque nos exercícios do livro, a gente vai ter que diferenciar a voz ativa da voz passiva. Então, eu vou pontuar algumas coisas nos exemplos. A voz ativa, na forma afirmativa, nós usamos sujeito mais um verbo. Percebe-se que não tem o verbo to be, né, antes de um verbo. E o restante da frase. Então, vamos usar o mesmo exemplo que eu usei na voz passiva. Ó, Fred paints, usei o S porque é Fred, né? Toda terceira pessoa do singular eu preciso acrescentar ou S é S ou I é S, né? The door, Fred pinta a porta. Então, olha, o sujeito praticou a ação. Na voz passiva é diferente, né? Eu primeiro coloco a ação e por quem foi feito. Na forma negativa da voz ativa, sujeito, subject, do not ou does not, no caso se for um verbo, né, regular, o verbo no presente, né, e o verbo. Então, um exemplo, olha,
Por que eu usei does not? Por causa do Fred. Fred é ele, então sempre terá does. Poderia ser ela, teria does também, tá? Nas pessoas I, you, we, they, eu vou usar do not, ok? Para he, she, it, eu vou usar does not. Paint the door. Então, Fred não pinta a porta. Então, o sujeito praticou a ação, né? E na forma interrogativa, eu abro a frase com does ou do. Depois eu uso o sujeito e depois o verbo, ok? E terminando com um ponto de interrogação. Does Fred paint the door? Fred pinta a porta? Então, essa é a nossa matéria, voz passiva e voz ativa. Bye, bye.